Bom dia, estamos no ar com o programa Qualidade de Vida, novamente aqui com o Dr. Carlos Henrique Peroso, médico da família e comunidade. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Rodolfo, obrigado, telespectadores, obrigado, TV Princesa, por mais essa oportunidade para a gente estar tratando de um assunto tão pertinente. Muito legal. O tema da semana hoje será Democracia e Saúde. É o tema da 16ª Conferência Nacional de Saúde e a gente vai fazer um bate-papo aqui para levar essa informação para vocês estar participando conosco na conferência municipal. Então, de início, a gente vai passar um vídeo para vocês e logo após o vídeo, eu e o Dr. Carlos vamos conversar com vocês aí. E os democratas, eles, por essência, são seres que dialogam. Então nós passamos a conversar não só com os partidos políticos, né, como com as associações técnicas, científicas, culturais e nos engajamos em todos os movimentos que diziam respeito, né, à construção da democracia. O SEBS lutou sempre sobre a bandeira saúde é democracia, democracia é saúde. Esse era o slogan do SEBS e continua sendo. Nós hoje temos um sistema eleitoral democrático, mas nós não temos democracia. Nós não temos democracia porque os direitos que estão na própria Constituição não são exigíveis pela população. É só você ir na fila de um hospital para você ver que as pessoas não estão sendo atendidas de acordo com as suas necessidades, de acordo com a dignidade que um ser humano merece. A democracia, para nós, é a possibilidade de exercer plenamente a cidadania. Nesse sentido, a redistribuição, o reconhecimento das diferenças dos vários atores políticos, né, a transformação do aparelho de Estado, que até hoje é um Estado que está dominado pelos interesses exclusivamente da elite. Então, isso tudo é democracia. E isso é um longo trajeto que nós ainda estamos tentando transitar por ele. A reforma sanitária, ela parte de todo o movimento de crítica contra a ditadura e pelo retorno da democracia no Brasil. E um grande mote foi a democratização da saúde. E se entendia que não era possível fazer a democratização da saúde sem a democratização da sociedade e do Estado. Agora, essa é uma luta permanente, né, de aprofundamento, né, da democracia no nosso país e de aprofundamento desse Estado, né, da democracia no interior desse Estado. Né, porque, na verdade, em muitos momentos, quer dizer, o fato de nós estarmos falando de políticas estatais, né, não significa que essas políticas estatais estejam atendendo ao interesse do público. Então, é necessário também uma mudança no plano da própria sociedade, dos valores que essa sociedade encarna. Né? Uma sociedade que priorize, né, os princípios da solidariedade, né, ao invés do particularismo, né, ao invés da distinção, da solução através do jeitinho, por exemplo, dos seus problemas. Dr. Carlos, em cima desse vídeo, falando um pouquinho da democracia em saúde, o que a gente pode falar para essa população que está nos assistindo? Sem dúvida, Rodolfo, a gente vive um momento onde a gente corre o risco de perder, né, uma das maiores conquistas que o povo brasileiro teve já em termos de políticas públicas, Rodolfo, que é a questão da saúde como direito e como dever do Estado. Então, assim, a chamada para essa Conferência Nacional de Saúde, lembrando que a Conferência Nacional ela vai acontecer em agosto e antes dessa conferência acontecem as etapas estaduais e municipais no Brasil inteiro, com perspectiva de propostas de políticas nacionais para o Plano Nacional de Saúde nos próximos anos. Então, assim, a gente vive esse momento assim, muito singular, onde a gente vê que esse direito está sendo atacado, né, por cortes no financiamento, pela emenda constitucional 95, que limita os gastos, limita o teto com gasto em questão saúde e educação por 20 anos. A gente sabe que a pressão no sistema está aumentando, então essa chamada é muito pertinente e, mais uma vez, a participação do cidadão vergenhense, cidadão mineiro, cidadão do Brasil inteiro, para ajudar nessa construção, nessa resistência frente a esse ataque é muito importante. Então, não vamos perder esse direito. Esse direito foi duramente conquistado, Rodolfo. Lembrando um pouquinho da história, a saúde nem sempre foi um direito de todos, infelizmente. A gente sabe que em tempos mais antigos, antes de 88, antes da Constituição de 88, onde a gente vê a saúde como um direito e um dever do Estado, a gente sabe que
só tinha acesso à saúde algumas pessoas, outras pessoas eram atendidas por caridade nas Santas Casas. Quando pudesse ser atendidas, a gente via números alarmantes de epidemias de febre amarela, meningite e outras doenças mais, malária, né, que ainda não está controlado. Então, assim, Rodolfo, a gente precisa, esse momento é singular na nossa história. E para a gente conseguir alcançar o nosso objetivo, que é ter qualidade na nossa saúde, precisamos de que todo mundo participe e levar, né, informações aí do seu território, da tua comunidade aí, para a gente estar melhorando o acesso a todos. Vai acontecer aqui a Conferência Municipal de Saúde, né, doutor? É isso aí. Você quer passar para eles aí as datas? Esperamos vocês lá na Conferência Municipal de Saúde, que vai acontecer do dia 26 até o dia 29 de março, no dia 26 no período da noite, no dia 29 no dia 27 no período da tarde, o dia 28 no período da noite novamente e no dia 29 no período da tarde. Isso são 4 dias para permitir a participação do maior número de pessoas possível, inclusive dos trabalhadores. E o local vai ser na Fadiva e naturalmente os PSF aí e a comunidade local aí, a gente vai tentar atingir vocês aí através das propagandas, mas aqui já vai o convite para todos para estar participando conosco. Doutor, a gente tem aí um tempo pequeno aí, mas vamos tentar ser mais objetivo, mas a gente vai voltar do segundo bloco aí para estar conversando com vocês. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Estamos aqui falando um pouco sobre a democracia do SUS, que é o tema da conferência que vai acontecer em todo o Brasil, sobre a Conferência Nacional de Saúde. E era dividido em 3 eixos, né? Um sendo a saúde como direito, o 2 sendo consolidação do SUS e o 3, financiamento do SUS. A gente já falou um pouquinho do eixo 1, mas, doutor, podia dar uma pincelada para essas pessoas aí? Claro, Rodolfo, a gente retomando agora com mais calma, o eixo 1, que fala da saúde como um direito, né? O tema geral da conferência, democracia e saúde. A gente, reforçando, né, a gente precisa, Rodolfo, resistir aos ataques que o SUS vem sofrendo. A gente sabe que a Constituição de 88, ela trouxe aquela história da luta pela saúde como direito desde a década de 70, 60. Então, grupos de profissionais, grupos de gestores e principalmente grupos da população de usuários lutaram para que a saúde, em 88, aparecesse numa Constituição como direito, porque isso não é no mundo não, viu, Rodolfo? Um sistema público de saúde universal, igual o nosso, são poucos países que têm. Mas, assim, em número populacional, nosso país tem, sem se contar com a China, assim, o maior sistema público do mundo. No Brasil, é a maior política pública de saúde que teve. E quem sabe até do mundo, a gente pode até arriscar afirmar do mundo. O SUS tem várias dificuldades, mas ele também tem várias qualidades. Então, por exemplo, questão de altíssima complexidade, transplante de órgãos, passa pelo SUS. Né? A saúde suplementar não toca nisso. A questão de vacinação, qual país consegue mobilizar milhões de pessoas num final de semana para vacinar a quantidade que a gente vacina? O controle também junto com a vacinação de várias doenças que vários países têm dificuldade de controlar. A gente já não teve a paralisia cerebral aqui, já tem quanto tempo? É a questão também da estratégia de saúde da família. Desde 94, 96, a expansão, isso impactou muito positivamente na saúde do brasileiro. É menos internação, é menos gente sofrendo derrame, menos gente sofrendo infarto. A rede de urgência e emergência, a constituição do SAMU, né, para atender as pessoas frente a uma urgência ou emergência. Né, os hospitais universitários estão aí, os hospitais municipais fazendo frente. Então, assim, a gente conta com uma rede que precisa ser ampliada, precisa ser aprimorada, precisa resolver certas dissonâncias, mas assim, esse direito foi duramente conquistado. Então é o direito de todos e precisamos de vocês aí, novamente o convite aí, para a gente fortalecer e para a gente não perder esse direito. O eixo 2, você estava falando um pouco sobre a consolidação do SUS, você deu alguns exemplos aí de ganhos, né? E para a gente consolidar mais esse SUS, o que a gente pode tentar esclarecer para essas pessoas aí, se elas participarem dessas conferências, como ela pode contribuir?
como a própria formulação do SUS diz, a participação da comunidade, a participação popular, ela é preconizada, está na Constituição, está na Lei 8.142, regulamentando o preceito constitucional, Rodolfo. Então, os conselhos de saúde estão aí, né? Além dos conselhos em outras instâncias, em outros setores, o Conselho Municipal de Saúde, né, é a sede, aquele órgão que tem poder junto com o gestor de deliberar, de fiscalizar, também de propor e de atuar conjuntamente. Então a população ela tem 50% de representação no Conselho, Rodolfo. Lembrando aqui em Varginha, o Conselho de Saúde funciona todo mês as reuniões regulares, às terças-feiras do mês, lá na Câmara de Vereadores, 7 horas. Então a população ela precisa se mobilizar, trazer as suas queixas, suas demandas, para a gente aprimorar o sistema e elogiar também, a gente tem a ouvidoria do SUS. Então, Rodolfo, só para lembrar, os princípios do SUS quais são? Acesso, primeiro, todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem que ter acesso, mas isso não é uma realidade. Questão da integralidade, olhar o sujeito como um todo, atuar tanto na prevenção, na promoção, mas também na assistência, também na reabilitação quando precisa e também na questão da equidade. A gente trabalhar no princípio da solidariedade. Uns vão precisar mais do sistema do que outros, né, de saúde, vai exigir mais. Então, assim, que a gente organize o sistema para fazer frente a esses que precisam mais também, né? A gente, claro que a gente quer prevenir e promover, mas infelizmente nem todo mundo a gente consegue fazer isso em tempo hábil. A estratégia de saúde da família é o locus estratégico para que essas ações atinjam a capilaridade necessária. Mas a conferência não é só para discutir sobre a atenção primária, ela é estratégica, mas também para discutir a questão da UPA, a questão dos hospitais, a questão de acesso a outros insumos necessários, enfim, Rodolfo. E aí vem a questão do terceiro eixo, que é o financiamento do SUS. Só falando um pouquinho do eixo 2 ainda, é valorizar, né, e fortalecer o SUS. E uma coisa que você tocou muito pertinente é a questão da estratégia da saúde da família, que foi um ganho muito grande para o SUS. Conseguir entender o território, né, conseguir estar lá atuando junto com essas pessoas, aproximando das pessoas, um grande ganho, né, onde vem os agentes de saúde também, né, que naturalmente com essas novas políticas estão tentando diminuir, né, esse número de agentes de saúde, que a gente sabe que é importante, né, para o nosso trabalho, e precisamos daí da inovação, né, de mudar um pouco o contexto aí para estar trazendo mais qualidade de vida para essas pessoas. Por isso que a participação de todo mundo é interessante. E juntar o conhecimento de todos, a gente consegue fazer políticas públicas aí, eficientes aí, para a gente ter mais saúde. O eixo 3, financiamento do SUS, doutor. Justamente, Rodolfo, o financiamento que é o gargalo, né? A gente falou aqui da emenda constitucional 95, onde foi congelado o teto dos gastos por 20 anos. Isso é um grande erro, uma grande injustiça social, uma vez que a gente sabe que boa parte do orçamento nacional é gasto para pagar juros de dívida pública, para pagar a dívida pública, que é um dinheiro que não é investido na população, não é investido em políticas públicas, é um dinheiro perdido para o mercado financeiro, perdido para os bancos. Para você ter uma ideia, Rodolfo, dados do Tesouro Nacional, dados oficiais, portanto, no Brasil, em 2000 foram gastos, por exemplo, 1,075 trilhões, ou seja, 40,66% do orçamento foi gastado com dívida pública. População, você que não vê no discurso do seu político uma auditoria cidadã da dívida pública, você comece a lutar por isso. Nós precisamos auditar essa dívida, né? Só, desculpa, doutor, a gente vai fechar o bloco aqui e se dá continuidade no terceiro bloco. Perfeito. Estamos de volta com o programa Qualidade de Vida. Doutor, pode finalizar a sua linha de raciocínio para a população? Justamente, Rodolfo, a gente estava falando sobre a questão da dívida pública, né, onde muito dos nossos recursos do orçamento da União é gasto para pagar juros a banqueiro, para pagar coisas do mercado financeiro e não para investir na população. Mas isso a gente vai discutir com mais profundidade no bloco de financiamento na Conferência de Saúde, né, Rodolfo? O vídeo que apareceu foi muito importante, Rodolfo, na questão da participação das pessoas. A gente precisa de pessoas. A gente teve um saldo muito positivo das participações nas pré-conferências, Rodolfo. No dia 27/2 participamos da pré-conferência do Santana,
me surpreendeu e foi uma lição de cidadania, uma mãe que foi lá com seus 2 filhos, um de colo. Essa mãe estava participando com seus 2 filhos, ensejando isso. Se essa mãe pode participar, quem não poderia participar também das conferências? Então a gente precisa do cidadão lá. E esse cidadão ele vai ter até um canal online para poder também colocar propostas, mesmo eles não podendo estar lá fisicamente, né, Rodolfo? E aí a gente fica esse convite aí para vocês, dia 26 até o dia 29 de março, na Conferência Municipal de Saúde. Vamos defender o SUS. Isso aí. Lembrando, igual o doutor falou, né? A gente precisa participar e cobrar aí dos nossos representantes aí um financiamento justo aí para o SUS. Muitas vezes acaba cortando direitos nossos, né? E muitas vezes podia ter cortado de outros lugares. Vamos passar um vídeo para vocês aí falando sobre a democracia participativa e a gente volta aí para finalizar esse programa. Olá, hoje vamos falar sobre um tema muito atual. Falaremos sobre democracia participativa. No vídeo sobre democracia representativa, vimos que também pode haver participação na representação, mas há um outro modelo que se baseia na participação direta, é a democracia participativa. Ainda que na democracia representativa possa haver algum nível de participação no processo de discussão, a democracia participativa pressupõe que o povo participe diretamente das decisões. Esse pensamento vem da obra do antigo filósofo Rousseau. Ele trabalhava com a noção de contrato social, um acordo em que todos aceitavam se sujeitar à autoridade de um governo, desde que esse governo atuasse em prol do bem de todos. Era o que ele chamava de vontade geral. Rousseau dizia que ninguém pode representar o povo, que não ele mesmo, porque aceitar a representação de alguém seria abrir mão da própria vontade, da própria soberania. Para Rousseau, o cidadão deveria ter uma participação ativa e soberana, inclusive no papel de ratificar diretamente as leis. Na opinião dele, só quem deveria ter representantes do povo é o poder executivo, já que é ele quem aplica as leis. Rousseau também achava que quem participa acaba obedecendo mais, pois sente que tomou parte da decisão, ainda que não seja a que mais desejasse. Muitos outros estudiosos que defendem a democracia participativa enfatizam esse aspecto. Eles acham que as pessoas devem participar das decisões que regem suas vidas, no trabalho, nas escolas, nas suas comunidades. A ideia é que quando as pessoas se acostumam com isso, passam a gostar e a desejar participar cada vez mais na política, em todos os lugares. Por isso, para os teóricos da democracia participativa, não se pode dizer que as pessoas não querem participar da política porque não gostam. Elas não gostam porque não foram ensinadas a isso. Por isso, eles também destacam o papel fundamental da educação para que se alcance uma democracia mais participativa. Essa educação deve abranger inclusive a educação política, como, por exemplo, a participação em assembleias de vizinhos, e que deve se estender para bairros, cidades, estados e também para o nível federal. Eles defendem que, se nos níveis mais altos a participação direta ficasse muito difícil, não haveria problema em ter alguma representação para facilitar o processo. Podemos perceber então que, apesar de ser uma ideia antiga, pois Rousseau viveu há muitos anos, a democracia participativa tem defensores até hoje, pois muitos imaginam que os problemas atuais da democracia poderiam diminuir se houvesse uma participação mais direta e ativa dos cidadãos nas decisões. Mas atualmente há ainda outra corrente que tenta trazer uma solução para este grande dilema. Segundo ela, as imperfeições que vemos hoje são naturais da própria democracia representativa. E a solução não seria substituí-la, mas tentar resolver o que não está dando certo. Ou seja, se o problema está em saber qual a vontade dos cidadãos, devemos criar mais mecanismos para ouvi-los. Se está na falta de prestação de contas ou no controle, devemos criar mecanismos para aumentar a transparência e garantir que todos tenham condições de avaliar o que está sendo feito. Opa, você percebeu que o que pode ajudar a diminuir os problemas no processo de representação democrática é justamente mais participação? Acabamos voltando ao vídeo sobre democracia representativa, né? Tanto lá quanto aqui, a conclusão é de que a participação pode ser um bom caminho para aprimorar a democracia. E você, o que acha?
Doutor, a gente acabou mostrando um vídeo da democracia participativa, mostrando da participação da comunidade, a importância de todo mundo nos unir, entendeu? Abraçar essa causa aí para a gente ter uma população mais saudável, um sistema único de saúde mais forte, uma cidade melhor para todos, um estado melhor e um país melhor. Mas isso para acontecer precisamos de todos. Com certeza. Qual é o recado que você pode deixar para essas pessoas aí? Vamos participar, vamos nos envolver, né? Não vamos olhar somente para os nossos umbigos. A gente sabe que as condições de vida da população, o dia a dia não é fácil, né? Mas se a gente ficar só no nosso mundo, no nosso ego, nos nossos problemas, nada vai melhorar para todos. Então a gente precisa exercer o princípio da solidariedade, da fraternidade. Nós precisamos ter participação cidadã. Vamos reativar os conselhos comunitários nas suas localidades, vamos levar a população para participar, vamos elevar o nível de discussão para que a gente não ache que a gente colocando... Vocês acham que essas pessoas que nos representam lá estão representando os direitos da população? Então essa é uma provocação que a gente faz para vocês para finalizar essa discussão. Parabéns pelos seus argumentos, foi muito pertinente e o futuro das nossas mãos está com você. Até o próximo programa.